Estamos ao vivo. Então, gente, boa noite. Já estamos aqui ao vivo para essa nossa conversa. É uma mesa. Nós vamos trabalhar hoje um tema dentro da 14ª Primavera dos Museus, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o MUQUIFO, fez um convite para a gente discutir a respeito de um projeto interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil, experiências com a Méfrica Ladina. E conosco está o professor Luiz Alberto e também o Michael Pons Giraldi, né? E a gente vai ter uma conversa sobre esse projeto e eu vou apresentar o porquê da ligação com o museu, com o MUQUIFO e com o projeto que o MUQUIFO desenvolve, que é o projeto Negricidade, tá? O projeto Negricidade ele está vinculado ao MUQUIFO, que ele surge dentro de uma demanda de olhar para a cidade de Belo Horizonte e identificar os afropatrimônios da cidade de Belo Horizonte. E nós nos organizamos enquanto museu, enquanto um coletivo do MUQUIFO, discutindo exatamente a ausência da população negra no interior da Avenida do Contorno. Quem não é de Belo Horizonte tem uma avenida que contorna o centro da cidade e essa parte interna do centro da cidade tem quase total ausência de população negra, que se declaram negros, apenas 2%. E esse processo de embranquecimento da cidade começa com a demolição do Curral del Rei, do Arraial, Curral del Rei. Em 1897, ele é demolido para ser inaugurada a nova capital e um processo lento e contínuo e constante para que Belo Horizonte atual tivesse apenas 2%, né, o centro da cidade, de população negra. Isso nos chamou a atenção, né? Havia já essa discussão sobre essa ausência de moradores negros na parte interna da Avenida do Contorno, e no museu, nós, enquanto Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, nós começamos a nos questionar onde estão os negros. E nós identificamos, pelos dados estatísticos, né, do IBGE, que os negros estão nas periferias e favelas de Belo Horizonte, né, estão nas periferias. E, em busca disso, nós começamos a questionar a cidade, aí criamos o projeto Negricidade, que faz ocupações de espaços onde havia, com certeza, a presença negra, patrimônios, afropatrimônios. Então, nós ocupamos esses espaços simbolicamente e questionamos a cidade sobre o porquê dessa ausência de negros, né, no interior da cidade. Em paralelo a isso, o museu, e por que da nossa ligação com o projeto, né, que busca a igualdade racial e discutir o racismo no ensino superior, né, nas universidades, é porque nós recebemos no museu, no MUQUIFO, um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Educação, da EFMED. Nós recebemos um projeto chamado Circuito de Museus, especificamente o Territórios Negros, e esse projeto trouxe para o museu, ao longo de 3 anos, centenas, eu posso dizer até milhares de crianças do ensino fundamental para visitar o museu, porque é um museu que trata da questão negra, da questão da presença negra na cidade. E com essas visitas, nos ligou a prefeitura, e nós recebemos também nos nossos espaços adolescentes do ensino médio e também jovens e adultos dos cursos superiores, tanto da UFMG, da PUC, das universidades privadas e públicas de Belo Horizonte. E essa troca do museu com a experiência educacional foi sempre muito rica. É um público mais presente, são das escolas, né, e das universidades, no museu, e a possibilidade de diversas discussões. E como nós já vimos essa discussão a respeito da ocupação da cidade, foi extremamente oportuno o projeto Negricidade, dentro do museu, se integrar a esse projeto que luta contra qualquer forma de racismo na educação e agora na educação superior.
O professor vai falar para a gente também a importância de não focar especificamente na educação superior, mas em todos os níveis, né, desde da infância, escola básica, ensino médio, em todo o percurso acadêmico, né, da pessoa. Então, é essa que é a proposta, e dentro da Primavera dos Museus, os vários temas que estamos tratando esse ano de forma especial, não presencialmente, né, é assim que a Primavera dos Museus está acontecendo. Nós, então, solicitamos a possibilidade dessa apresentação por parte do Michael, bem, para trazer. Eu passo para o Michael, que vai falar para nós, e depois o professor fala, né, a parte dele, por favor. Boa noite, Mauro. Boa noite, professor Luis Alberto. Mauro, muito obrigado por el convite. Somos parceros, somos amigos. Y la verdad, sí, el proyecto, bueno, ante todo a presentarme, porque parece que ya uno está en familia y no se presenta para el público que nos está escuchando. Yo soy Michael, soy doctorando en educación por el doctorado latinoamericano en educación y profesión docente da FAE UFMY. Soy también profesor universitario de ciencias políticas en la Universidad de Camagüey, Cuba, y miembro del Comité Académico Ruta del Esclavo en Cuba, además de la Comisión Aponte, que es una comisión que visibiliza las cuestiones raciales en Cuba, y ya tenemos algunos años como pesquisador también en los temas raciales. Fiz mi maestrado en educación superior en una propuesta de educación antirracista. Y ante todo, para el proyecto tengo el ánimo de aportar el aprendizaje de todos estos años como docente, pero también como estudiante en el doctorado latinoamericano, como estudiante que fui de la disciplina de referencia de pesquisa, de ese profesor que nos está acompañando, profesor Luis Alberto. Y entonces toda esa tormenta de ideas, de sentires, de pensares que uno ha ido adquiriendo en el camino y en el aprendizado, también en el vínculo con los núcleos de relaciones étnico-raciales, la prefectura de Belo Horizonte, con nuestras colegas Mara, Merced. Tuve la oportunidad cuando llegué a Brasil en el 2017 a comenzar el doctorado de hacer un voluntariado con ellas durante 3 meses, que también comenzaron a mudar mi perspectiva como pesquisador, como militante, como activista, y eso articulado con las disciplinas del doctorado, con la experiencia que ya teníamos en Cuba, en la pesquisa y en el trabajo formativo de profesores en el tema. Y afortunadamente el año pasado también, Mauro, quizás tú no lo recuerdas, pero tuve la oportunidad de participar en una disciplina con la profesora Nilma Gómez, y una de las actividades que articulamos en esa disciplina fue visitar Muquifo, y también pude conocer Muquifo. Entonces lo que hoy, mi participación hoy como doctorando, como profesor, como activista antirracista en este proyecto, interrogando a relaciones étnico-raciales no Brasil, diálogos, traducciones y experiencias en la América Latina, es parte de lo que también se ha ido articulando en mi vida en los últimos 10 años, pero esencialmente en los últimos 4 años como doctorando y como colega y activista aquí en Brasil. Entonces, yo creo que eso es importante colocarlo. Es una devolución. Lo que ahora yo quiero aportar al proyecto, estoy aportando, es una devolución de lo que muchas personas me han aportado, de lo que muchas personas han contribuido para que hoy
podamos entender, podamos pensar, podamos cuestionar y podamos entrar en tensión, en embate y también en la idea de hacer propuestas para responder a esta llamada de proyecto que fue convocada por la Cátedra de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, radicada en la Universidad Chitrés de Febrero en Argentina, que comenzó a actuar en el 2018 y lanzó a partir de la Declaración Regional de Educación Superior en 2018 también una iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Y entonces, a partir de eso, ya conociendo el trabajo que tenemos en la universidad, en espacios de la Universidad Federal Minas Gerais, específicamente en nuestra facultad de educación, conociendo el trabajo que tienen algunos profesores nuestros en el doctorado y en otros espacios de la universidad, y conociendo el trabajo de Muquifo, el trabajo de los núcleos de relaciones étnico-raciales, nosotros formamos parte de ese equipo que se animó a articular una propuesta de iniciativa de actividades virtuales para responder a esa llamada. Y afortunadamente logramos reunir un equipo de 10 personas, que incluyen personas de otros países. Ayer pudimos escuchar a Agustín Lao Montes, que es profesor de la Universidad de Massachusetts. Tenemos a otra profesora de Cuba, que es la profesora María Victoria González. Tenemos a Tania, de la Escuela Básica y Profesional de la UFMY. Y entonces ese equipo logró hacer esta propuesta y afortunadamente fue aprobada dentro de las 26 propuestas aprobadas por la Cátedra de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina para actuar con actividades desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre. Entonces ya ayer comenzamos con la primera actividad nuestra, que fue una rueda de conversa, y hoy continuamos en esta articulación con Muquifo. Entonces, yo creo, Mauro, que uno de los diferenciales que está haciendo el proyecto y que va a continuar haciendo es precisamente lograr articular espacios universitarios, espacios de educación básica y espacios de movimientos sociales, movimientos comunitarios como el Muquifo. Y yo creo que esa articulación, que no deja de tener tensiones, no deja de tener retos, desafíos, pero una de las respuestas fundamentales o de las propuestas fundamentales de la cátedra UNESCO es precisamente de construir epístemes, de construir experiencias, visibilizar otros saberes de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes. Y yo creo que la articulación del proyecto, lo que vamos logrando, va en ese sentido, de construir, visibilizar y lograr enfrentar de manera articulada y más potente y propuestas que logren erradicar el racismo en la educación superior, pero pensándolo como una sola educación, como una educación que comienza desde que el niño, la crianza, comienza a socializar en los diferentes espacios familiares, comunitarios, educativos, y que tiene una primera etapa vencida cuando se presentan a la posibilidad de entrar a la educación superior, y hasta ahí hay todo un recorrido que nosotros también podemos contribuir a que se creen otras prácticas antirracistas en esa crianza, en ese joven, en ese adolescente, y luego en la universidad eso puede marcar un diferencial y eso puede ayudar mucho en los esfuerzos para erradicar el racismo. Entonces, por lo pronto, esto es lo que puedo explicar. Este es mi lugar de fala también, de mi aporte al proyecto, y yo creo que estamos en el camino cierto. Todavía nos quedan varias actividades, pero por lo menos vamos logrando una articulación muy bacana, muy linda, con personas excelentes. Es un honor estar con mi profesor Luis participando en un proyecto
Luis fue uno de los que nos mostró esta idea de cómo construir pedagogías decoloniales, pedagogías antirracistas. La disciplina, no es porque él esté aquí, pero la disciplina de referencias de pesquisa del profesor Luis y el profesor Francisco Coutinho, Chico, es una de las disciplinas que más nosotros gustamos en el, en el proyecto de doctorado, porque es una idea de esa, es una idea de construir desde diferentes epístemes, desde diferentes oleares, articular diferentes formas de experienciar, de sentir, de pensar. Y yo creo que eso en mí, en Sullivan, que también es doctorando y está participando del proyecto, nos debe estar escuchando, ha influido mucho, así como en decenas de estudiantes, centenas de estudiantes que han pasado por la FAE, que han pasado por otros espacios universitarios, por profesores que se han graduado y están hoy en la red municipal de Belo Horizonte, profesoras. Y yo creo que es eso, es un proyecto que también transpira y trae la experiencia de vida, de aprendizaje y de posibilidades de estar en espacios donde hay personas que se han esforzado durante años por pensar diferente la educación y por hacer diferente la educación. Y yo creo que ese proyecto, por eso que también le tenemos tanto cariño, ¿eh? Maico, eu agradeço a fala, mas eu queria que você também, antes de passar para o professor Luiz, apresenta para a gente a ideia básica do projeto e a ligação com a cátedra, por favor, com a cátedra Unesco, o projeto mesmo em si, a proposta. Bien, la idea del proyecto es, como ya venimos explicando, articular experiencias y curriculares de política, de espacio, tanto en la educación básica, específicamente a partir de la experiencia de los núcleos de relaciones étnico-raciales de la red municipal de Belo Horizonte, así como en espacios de la Universidad Federal de Minas Gerais, específicamente en el doctorado latinoamericano, en la Facultad de Educación, en otras facultades como Derecho, Economía, donde tenemos experiencias, medicina, donde hay experiencias de trabajo en una pedagogía antirracista y de relaciones étnico-raciales, y en espacios sociales como Muquifo o como en grupos que pertenecen al movimiento negro Nu Brasil, y articular esas experiencias, decolonizar, contribuir a una decolonización del currículum a partir de la reflexión, del diálogo, de las traducciones. Y cuando hablamos de las traducciones, Mauro, no es solo de la traducción cuando tenemos que lidiar con otros contextos idiomáticos, que es el caso en el proyecto, sino también de traducir la forma de pensar, la forma de ver, la forma de actuar dentro de las salas de aula, que en algunos momentos pueden ser diferentes o pueden tornarse diferentes, pero desde una perspectiva intercultural crítica, nosotros estamos tratando de poner en diálogo y comunicación esos espacios para que haya un producto superior. Y esa es la propuesta esencial del proyecto. Cómo nosotros podemos articularnos para lograr un producto superior, para lograr una experiencia superior, más potente, que pueda responder mejor, de manera armónica, articulada, lógica, pero también dialógica, y que visibilice de manera equilibrada a los diferentes actores, sujetos que participan en esos diferentes espacios. Y como esas experiencias en Brasil, entonces nosotros vamos a intentar dialogar con experiencias fuera de Brasil, en lo que estamos llamando, siguiendo la idea de la pensadora brasileña Lélia González, Améfrica Latina. Como en ese contexto de pueblos afrodescendientes, de pueblos indígenas, en otros territorios de América Latina, no vamos a llamar países, vamos a llamar de territorios, porque los países a veces no nos dan la idea de país y de nación, no nos da esa pluriculturalidad
esa interculturalidad. Entonces, cómo desde estas experiencias que estamos articulando en espacios de territorios brasileños, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, vamos a dialogar con otros territorios americanos en otros espacios de América Latina. Y América Latina no es más que la idea de una experiencia que tiene diferencias, pero que también tiene muchas similitudes. Y que esas similitudes, esas analogías, esas experiencias comunes deben ser aprovechadas, deben ser estudiadas, esas formaciones históricas comunes desde lo portugués, desde la colonización portuguesa o española, deben ser estudiadas, deben ser aprofundadas y ellas deben ser puestas en función de buscar articulaciones, buscar diálogos comunes que nos permitan tener propuestas mucho más potentes, mejores articuladas para responder a una erradicación del racismo en los espacios educativos. Y cuando hablamos de espacios educativos no nos estamos concentrando en los espacios educativos formales. Estamos viendo la sociedad como un espacio educativo todo. El espacio de Muquifo educa, tiene prácticas de pedagogías antirracistas, tiene saberes antirracistas, decoloniales, que nos pueden mostrar caminos. Los espacios en nuestra universidad tienen también experiencias, saberes que nos pueden mostrar caminos, y los espacios en educación básica, dentro de las experiencias de las familias, de los sujetos que participan, desde la otredad de los propios sujetos, hay experiencias, hay saberes que nosotros podemos articular y nos pueden mostrar mejores caminos para erradicar el racismo en los espacios educativos y en la sociedad, porque el fin de educar, de fomentar una pedagogía antirracista y de relaciones étnico-raciales, una pedagogía decolonial, debe ser decolonizar y crear una sociedad toda antirracista. Entonces, esa es la propuesta esencial de nuestro proyecto y que se basa en 3 espacios fundamentales: rodas de conversa que van a estar motivadas por diferentes públicos, que van a ser reuniones abiertas donde podamos debatir de determinados temas, que van a ser trazados, van a ser direccionados por encuentros virtuosos. El encuentro virtuoso es un espacio que metodológicamente, epistémicamente está diseñado para formar a personas, contribuir a la formación de personas desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico, que sean luego las lideranzas de otras formaciones que puedan ocurrir en diferentes espacios educativos y sociales. Entonces, vamos a ir a los encuentros virtuosos, que van a ser 3 encuentros virtuosos con determinados temas trazados, con convidados, palestrantes, dialogantes, como le podamos llamar, a colocar esos cuestionamientos, esas interpelaciones, esas ideas, discutir entonces desde la experiencia de esos formadores, y luego en las ruedas de conversa vamos a extender los públicos, vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir las traducciones, y entonces ahí van a estar estudiantes universitarios, van a estar otras profesoras, profesores, van a estar activistas, militantes de movimientos diferentes de la sociedad, tanto de Brasil como de otros espacios de América Latina. Y vamos a tener una tercera actividad que va a ser un seminario internacional que se va a llamar de la misma forma que el proyecto, una actividad que no por ser una actividad académica va a perder entonces esta idea de lo dialógico, que no es una idea que está alén de lo académico, porque a veces parece que lo dialógico, lo participativo, las traducciones y las comunicaciones son de espacios más informales. La academia decolonial, la academia antirracista tiene que lograr crear círculos de conocimiento, círculos de prácticas que hagan circular también y hagan visibilizar lo que otras personas saben, lo que otras personas aprenden, y que tiene que ser también parte del acervo, parte de las prácticas y de las epístemes de nuestra academia. Y eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Eso es lo que ustedes, nuestros profesores, profesoras, nuestros militantes nos enseñan cada día, y eso es lo que queremos continuar haciendo en este proyecto. Este proyecto no está inventando nada, Mauro. Este proyecto está continuando prácticas de decolonización, de antirracismo, que ya vienen durante muchos años
en la sociedad brasileña, en las sociedades americanas, forman parte de la tradición de lucha de nuestros ancestros, de nuestros quilombos, de nuestros palenques y hoy de nuestras comunidades indígenas. Y nosotros lo que estamos es poniendo en práctica esas articulaciones y tratando de aportar un poco a esa práctica histórica. Y te decía, es una de las 26 iniciativas de actividades en Internet que fue aprobada por la Cátedra de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, UNESCO, que radica en la Universidad 3 de Febrero de Argentina, pero que está articulada por más de 20 instituciones y actores de diferentes espacios también. Estas 26 propuestas están actuando ya, están realizando actividades y tenemos una articulación también de diálogo, de traducciones, de comunicación para visibilizar lo que ellos hacen, lo que nosotros hacemos y crear esa gran familia de experiencias y saberes que nos hace tanta falta. Entonces, es esto, Mauro, profesor Luis, que por ahora puedo decir. Professor, apaixonado, né? Tão apaixonado. É bem interessante. Essa fala, eu perguntei, fiz a pergunta justamente para dar deixa para o professor Luiz, né, sobre essa ligação dos movimentos sociais e de todos os níveis, né, na educação, que é o que apaixona o professor, e eu queria que ele exatamente falasse isso para fazer esse gancho. Então, professor, eu queria que o senhor se apresentasse, né, e falasse também para nós, colocar seu tema. Bom, em primeiro lugar, eu quero assim agradecer de ser convidado para participar desse evento, de poder conversar com vocês, e essa temática que realmente me apaixona mesmo, né? Minha luta, é alguma coisa que eu vivo ela anos e anos, e na realidade, cada vez mais que a gente está presente para discutir isso, sempre vem essas histórias todas e que a gente vai trabalhar com elas. Bom, eu tenho formação em ciências sociais, né? Eu sou sociólogo de formação. Eu fiz mestrado em educação na Universidade Federal de Minas Gerais e fiz doutorado, né? Eu sou doutor também em sociologia. E no meu doutorado em sociologia eu estudei os movimentos negros, né? E no meu mestrado eu estudei exatamente o racismo na escola. Isso em 1979. Você veja só que a gente tem que estar toda hora voltando a um tema, né? Nós estamos vivendo na segunda década do terceiro milênio e a gente ainda tem que estar discutindo o racismo na escola. É impressionante, por exemplo, assim, eu vou começar, por exemplo, falando um pouco assim dessa importância. Eu participei, eu decidi participar desse projeto exatamente porque tinha articulação do ensino superior com o ensino fundamental e o ensino médio, né? Eu acho que essa relação, bom, a minha experiência já começou dessa maneira, né? Quer dizer, na hora que eu decidi estudar, por exemplo, o racismo, eu fui estudar o racismo na escola primária, na realidade é isso, é lá. Que experiências que a gente estava tendo lá e como é que aquelas experiências elas estavam exatamente marcando. Então, como é importante a gente pensar toda essa dimensão desde o ensino primário, desde o ensino fundamental, né? E depois a gente vê como é que a universidade vai estar lidando com isso. Então, a primeira, assim, a minha importância de trabalhar com esse tema foi exatamente a possibilidade da gente ter o ensino fundamental e médio, mas não só. Também a articulação com os movimentos sociais, né? Esse foi um outro tema também que me impressionou, que eu precisava trabalhar com ele. Que eu fui militante, quer dizer, na realidade, assim, eu comecei a minha história na discussão racial como militante de movimento. Eu vejo em plena ditadura, naquele momento era a ditadura que tinha no Brasil, mas a gente brigava daquele mesmo jeito, né? Não tinha outra forma da gente não pensar, por exemplo, de estar discutindo essa questão, se não tivesse esses movimentos, essas militâncias que a gente sempre trabalhou com ela para tentar começar a pensar essas coisas. Eu vou começar, assim, a refletir também um pouco com vocês essa dimensão da cátedra, né? Eu acho que o Michael foi muito bom ele recuperar, por exemplo, essa discussão de quando que isso começa. Quer dizer, na realidade, quando a cátedra, em 2018, num colóquio, ela coloca que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer exatamente, a proposta era de que a gente erradicasse o racismo, né? Eu gosto da ideia da erradicação,
Ontem, num evento, eu falava essa mesma coisa, porque eu estou cansado de falar o combater o racismo. O combate ao racismo, toda a minha ancestralidade combateu. Agora chega de combater, vamos erradicar. Essa é a palavra que eles estão utilizando. Vamos acabar com ele de uma vez por todas. Né? Eu gosto dessa ideia da CRAD, inclusive por quê? Porque o racismo ele continua. Isso que eu vou querer trabalhar um pouco com vocês, a importância da gente pensar isso no contexto universitário, porque para essas coisas acontecer no mundo universitário, precisou que os movimentos sociais impusessem e se posicionassem para que isso interferisse no mundo universitário. A universidade ainda continua, mesmo que nós estamos aqui muito esperançosos de que nós vamos fazendo grandes coisas na universidade, ela continua racista. Sinto muito. Vamos parar, por exemplo, assim, vamos começar a ler, porque, veja bem, eu quero discutir duas coisas importantes do nosso debate. Nós estamos centrando muito na questão epistemológica, né? Quer dizer, na realidade, assim, vamos começar a ter outros saberes dentro da universidade, né? Aí vamos realmente buscar, sim, vamos buscar ter outros saberes. Mas não são só os saberes, são as relações sociais também. Elas nós precisamos ver. Como é que o racismo ele tem interferido nisto? Como é que o racismo ele tem interferido nas relações, a forma de tratar, o tratamento do outro? Né? Na hora que essa população negra e indígena começaram a chegar na universidade, não basta colocar só o decolonial, o pensamento decolonial, não é só epistemológico, é como é que essas relações elas precisam ser revistas, né? Como é que a gente precisa pensar como tratar essas pessoas com os direitos que elas têm. É como quando elas chegam dentro da instituição superior, é como se eles não tivessem, estão lá, eles não têm o direito de estar lá, não era o lugar deles, né? Isso a gente começou a viver na UFMG, sobretudo quando passamos a discutir lá, nos últimos 10 anos, a questão das ações afirmativas. Evidentemente, as ações afirmativas, ela foi, sim, uma conquista importante dos movimentos sociais. Né? Porque quando a gente diz ter uma política de ações afirmativas, pensa que foi o setor político que começou, para ele decidir aquilo, tiveram muitos movimentos, né? Muitos movimentos, essa articulação dessa população que teve que brigar para chegar lá dentro. Aí chega lá dentro, nós conseguimos sim, está conseguindo. Tivemos exatamente a possibilidade de ter cotas, entrar negros lá dentro. Agora, mudou o racismo. Essa instituição ela deixou de ser racista porque indígenas e negros chegaram dentro dela? É isso a questão que eu queria trabalhar um pouco com vocês. Vamos pensar, por exemplo, assim, eu vou refletir a partir do que o professor Mauro nós tínhamos conversado e de eu falar um pouco como é que eu penso essas coisas a partir dos movimentos sociais, né? E na realidade, assim, a minha trajetória foi exatamente de mostrar de tentar estudar ou de mostrar para as pessoas como que os movimentos sociais eles foram importantes no Brasil, sobretudo os movimentos negros, né? E quando a gente fala em movimento negro, por favor, fale sempre no plural, movimentos negros, porque existem diferenças. Existem diferenças dos movimentos negros, não é só no Brasil, em todos os países do mundo, né? Não existe uma única forma de se pensar essa luta. Imagina, inclusive nesse país que nós estamos vivendo, que tem, por exemplo, assim, uma diferença regional enorme, né? Quando você fala do negro no norte do país, é a mesma coisa que você falar no negro do sul do país. Quem conhece o Brasil com essa dimensão continental e que estudou a questão racial nesse país, a gente sabe das diferenças que tem aqui, né? Enquanto militante, como militante, eu circulei por todo esse país para discutir em vários momentos esses debates com outros grupos, e a gente vê, assim, as dificuldades que são colocadas em vários contextos e como é que a gente lida com isso. Veja bem, quando a minha proposta de imaginar que não é possível a gente discutir a erradicação do racismo se a gente não entender o que essas lutas nos ensinaram. Como é que, ao longo da história, como é que essas lutas elas foram sendo empreendidas ao ponto de chegar hoje na universidade. Quando eu vejo, por exemplo, todo o movimento que o professor Mauro tá trazendo, e quando ele contou no início, vocês verem, ele vai contando essa história, ele vai mostrando como que isso vai chegando a universidade, ela tem que ouvir,
né? Ela é obrigada a ouvir o que está acontecendo, ela não pode mais fingir que não está tendo transformações do lado de fora, e que esse grupo que está do lado de fora reivindicando, eles produzem saberes também. E esses saberes, eles produzem da prática. Quer dizer, na realidade, como é que eles lidam com isso? Como é que esse povo consegue sobreviver a isto? Quer dizer, numa sociedade que é racista, numa sociedade que impede uma série de coisas, mas eles constroem, eles sobrevivem, eles têm existência, eles criam formas de relação, de solidariedade, criam solidariedades. A ideia do movimento social é isso, ele é um ator, esses atores sociais. Sem esses atores sociais, a gente não teria transformações do pensamento. Eu estou me lembrando, assim, muito, a gente tem trazido as experiências das mulheres negras, né? A Lélia Gonzalez, ela veio para... Mas eu vou trazer a Oswell, né? Na realidade, assim, é uma pesquisadora dominicana que vive na Colômbia e que, na realidade, ela trabalhou muito com essa ideia de que o mundo decolonial, todo o pensamento decolonial, ele só pôde existir porque teve atores sociais antes. Porque o movimento decolonial é um movimento de cientistas sociais. Na realidade, eles vão, sim, repensar esse mundo. Agora, eles só repensaram esse mundo porque tiveram atores sociais que, na realidade, foram fazendo as mudanças, e com essas mudanças eles viram, ali tinha um saber que não chegou na universidade. Como é que aquelas mulheres lá estavam brigando naquele momento, naqueles contextos? Como é que aquele povo estava colocando outras dimensões? O que saberes que eles tinham lá, que eles conseguiam sobreviver? E aí ele começa exatamente a dizer, é preciso que esses saberes, eles também entrem na universidade e não fiquem só achando que é o saber ocidental, o euro-ocidental é que construiu esse mundo, né? Tem outras coisas que fizeram. Agora, esse mundo decolonial, ele só chegou a isto porque, na realidade, tiveram atores sociais, e, sobretudo, atores sociais femininas, mulheres. Essa discussão desse recorte feminista, nessa coisa, é extremamente importante, que teve que fazer com que esse mundo fosse repensado de uma outra maneira. Então, eu acho que isso a universidade tem que começar a entender. E tem que começar a entender, e quando o presidente da cátedra, ele falava da erradicação, ele dizia assim, olha, já aconteceu várias coisas, ele vai reconhecer as importâncias das lutas, o que aconteceu. Uma coisa que foi importante na luta é ter chegado na universidade, ok, mas o chegar na universidade, ele é suficiente? Não, não é suficiente. Na hora que a gente entra na universidade, eu quero saber como é que essas populações são tratadas dentro da universidade. Tem uma das coisas que tem incomodado muito, por exemplo, os alunos que entram pelas cotas na universidade, por que será que eles escondem que entraram pelas cotas? Eu estou doido para começar assim a entender. A gente precisa começar a fazer um estudo. Por que será que eles escondem entrar pelas cotas? Porque determinados setores da universidade acham que aquelas pessoas, aquele lugar não é deles, e que as cotas, quando elas foram criadas, elas não deveriam funcionar dessa maneira. Aí fica discutindo um raio de um método que tem uma... É como se, de repente, ele tivesse entrado dentro da universidade só pelas cotas e que ele não tivesse nenhum esforço intelectual para estar lá dentro. A gente precisa começar a entender que a universidade ainda tem esses traços. É muito legal o que a gente está fazendo, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo, mas enquanto a gente não conseguir mexer com essas coisas, vai ser muito difícil a gente erradicar o racismo dentro da universidade. O Michael estava colocando, por exemplo, assim, nós estamos pensando nos seminários, da gente começar a trazer também para os seminários que nós vamos produzir determinados setores para discutir como é que a gente discute o racismo dentro das escolas, mas como é que a gente, na formação dos nossos alunos na universidade, a gente introduz essas questões. Se eu for pensar, por exemplo, hoje, na Universidade Federal de Minas Gerais, aonde que a gente discute a questão racial, em parte nos cursos da Faculdade de Educação, ela introduziu as ações afirmativas, a Faculdade de Educação ela teve um papel extremamente importante na UFMG, mas os outros setores da Universidade Federal, não sei se essa discussão está lá. Eu, pelo menos, por onde eu circulo, ela não entra com essa facilidade. Eu estava querendo ver, por exemplo, uma das coisas que vamos tentar discutir nos seminários é com os nossos colegas da área do direito. Como é que eles estão formando os advogados para discutir essa questão?
Tem alguma coisa, por exemplo, que tem me incomodado profundamente, sobretudo nessa formação. Por exemplo, hoje, os conflitos raciais que tem dentro da escola pública, lá no ensino fundamental, em que os professores estão vivendo isso e os professores têm que exatamente tratar com isso lá dentro, hoje tem uma interferência exatamente do Ministério Público. Por exemplo, assim, na caridade, o professor, os professores são judicializados, existe uma judicialização, eles vão lá e começam a interferir lá dentro, como se a escola, aquelas pessoas que estão lá dentro, elas não sabem lidar com isso. Como se elas não tivessem, eles precisam, por exemplo, saber como é que um juiz pensa, por exemplo, aquilo que está lá dentro. Aí eu fico me perguntando, em que momento da formação desse cara, no momento do que ele está estudando direito, em que momento que ele discutiu questões raciais? Como é que as questões raciais entraram na formação dos nossos juízes no Brasil? Por exemplo, nós precisamos discutir isso. Eu acho que a cátedra, quando ela está propondo a gente discutir a erradicação do racismo, se isso não for discutido, não adianta a gente ficar com o decolonial na nossa cabeça, que ele não vai cair ali dentro. Nós temos que começar a dizer como é que, naquelas formações, como é que essas coisas, elas ajudam as pessoas a pensar isso de uma outra forma. Eu sempre acho que a gente precisa ouvir como é que os movimentos, as populações. Por exemplo, alguns orientandos meus que estudaram a questão da violência no contexto escolar. Incrível, por exemplo, como que... Só vou contar um dos exemplos que aconteceu. Um grupo de professores me chamou, o professor lá na Faculdade de Educação, meus ex-alunos, né, que estavam lá, eles me chamaram, são professores lá dentro, para eu discutir com a turma deles, estudantes que tinham que fazer estágio numa escola do ensino fundamental. E quando eles chegaram lá, eles viram situações de racismo do tipo assim: desapareceu, por exemplo, um celular dentro da escola. Aí a diretora, ela diz assim, quem pode ter subido esse celular? Aí decidiu que seria alunos de uma sala onde tinham alunos que estavam em medidas socioeducativas e, por acaso, eram alunos negros, a maioria eram negros. Aí ela chama a polícia. A polícia chega, ela vai nessa turma, discute assim, começa a discutir com eles, os policiais entram lá, pegam as mochilas deles, jogam as mochilas no chão, abrem as mochilas, mas não foram eles que tinham pego o telefone, mas aconteceu isso daí. Aí, de repente, no dia seguinte, eles descobrem que o celular não foi feito por eles, tinha sido foi pego por um aluno de uma outra sala e não era um aluno negro. E aí os alunos queriam discutir comigo, eles diziam, como é que a gente faz com isso? Você veja, nós estamos ali na Faculdade de Educação, era o nosso papel, eram alunos que estavam fazendo estágio, eles eram todos alunos da História, eles não eram nem da FAI, eles não eram da Faculdade de Educação, eles eram da História que vão para a FAI para fazer as disciplinas lá dentro. Eram 25 alunos de História, né? E eles queriam, como é que a gente vai fazer, professor? O que a gente faz com isso? Eu digo assim, aí eles perguntam, por quê? Porque o que está me impressionando eles? É porque, na realidade, os alunos disseram o seguinte, quando eles foram perguntar para os alunos por que os alunos negros que foram, veja bem, passaram por racista, isso é uma atitude racista, quer dizer, foi lá, pegou as mochilas deles, viraram as mochilas para baixo, você vê como é que lidar, quer dizer, não é só pensamento decolonial, não, é estas relações que eu quero saber, como é que a gente vai lidar lá na escola, eu estou discutindo lá na escola fundamental, que chegou no ensino superior. Aí eu perguntei para aqueles alunos lá no ensino superior, o que incomodou vocês? Isso nos assustou muito, porque os meninos disseram assim, mas isso que eles fizeram aqui com a gente não é nada, você precisa ver quando eles vão lá no bairro, no nosso bairro, o que eles fazem com a gente. Aí nós estamos falando de racismo, a erradicação do racismo, precisamos erradicar o racismo mesmo, e a universidade, ela tem que ter essas escutas, que quando nós estamos formando gente para ir dar aula no ensino fundamental, é essas coisas que nós vamos ver também, não é só os pensamentos colonialistas que estão lá, mas são essas atitudes racistas que, de uma certa forma, nós vamos precisar saber como é que nós vamos lidar com elas. E eu espero que os nossos seminários internacionais, esses seminários que nós vamos ter, a gente discuta isto, né? Nós estamos convidando algumas pessoas que vão levar, e nós queremos ouvi-las, né? Eles estão na universidade formando essas pessoas. Na realidade, como é que eles discutem isso com eles? Né? Não é só, por exemplo, assim, o tipo de ideologia que eles estão contando, o tipo de pensamento que eles estão, mas essas atitudes, como é que a gente forma, por exemplo,
essas pessoas para lidar com essas questões. Vocês percebem, assim, a importância desse evento e a importância, por exemplo, da gente ter vários atores. Eu acho que isso que o Michael colocou para vocês, que a importância, por exemplo, que ele nos colocou, de que nesse momento nós precisamos reunir todas essas pessoas. Todas essas pessoas, todos esses grupos que, de uma certa forma, estão envolvidos com isso. Não é só a universidade. A universidade, ela tem que aprender, sim, ela tem que ver como é que, no contexto escolar, as pessoas estão lidando com isso. Por exemplo, na escola, quando a gente sempre diz assim, essa diretora, ela chamou a polícia para resolver isso daí, quer dizer, isso é um conflito que ela precisa policializar o tempo todo. Eu tive um orientando meu que estudou exatamente a policialização na educação. Agora a gente não está estudando mais a policialização na educação, nós estamos estudando a judicialização, porque antes era a polícia que chegava lá e tentava resolver os conflitos no contexto escolar, agora não é mais a polícia, né? Agora é o juiz que vai tomar uma decisão final, né? Se aquele menino tem que ter uma ação, e sempre esses meninos que vão ter essas ações são os meninos negros, né? Na realidade, quando a gente vai ver qual é a população que está lá, é a população negra das periferias. Então, as periferias, na hora que elas se reúnem e elas reagem a isso, nós precisamos ouvir o que essas reações delas estão nos trazendo. Eu acho que é isso que a Lélia Gonzalez dizia, esses saberes, quer dizer, como é que a gente vai desracializar essas coisas e a gente começar a respeitar, por exemplo, isso, mas não é só na forma de pensar, é também nestas relações do dia a dia, porque elas são dolorosas. Elas são dolorosas, assim, quando eu digo assim, eu pedia sempre para os meus orientandos, na hora que vocês vão ver isso que aconteceu com esses meninos na escola, que a polícia foi lá, pegou e levou, porque ele teve uma briga racista na escola e a gente não resolveu essa questão, nós vamos ver o que vai acontecer com a vida deles. Porque isso é uma coisa que não vai sair nunca mais da experiência dele. Isso fica nas experiências dele. Eu queria ouvir vocês, né? Porque, na realidade, assim, eu tenho certeza que é um pouco, acho que isso que o Michael fala, né? Nós aprendemos, né? Porque nós sabemos que vocês têm essas leituras, não é à toa que vocês fizeram esse movimento que está levando para a universidade e está mostrando para a universidade que a sociedade, sobretudo a sociedade negra, ela tem coisas para falar, ela tem coisas para aprender, ela tem, não é só para falar, inclusive tem formas de se relacionar, né? E essas formas de se relacionar que nós precisamos ver como é que a gente consegue introduzir isso na universidade, na formação dos nossos universitários, né? E a gente vê como é que isso é importante, e a gente vê em quais cursos, por exemplo, pelo menos nesse seminário, nós estamos querendo levar o pessoal do direito e o pessoal da economia, né? Os dois nós estamos querendo ouvir como é que a gente está formando economistas, porque a gente forma economistas que depois vão ser assessor, vão ser ministros da economia, vão começar a planejar a vida econômica dos outros. Eu quero saber como é que você vê a posição dos negros nesse mundo, né? Como é que você está pensando, como é que você planeja essas coisas, como é que você forma, como é que a gente está formando nesses cursos essas pessoas para virar assessores ou até mesmo ministros ou secretários da economia. Eu acho que não tem muito mais coisa para falar para vocês, não. Eu acho que eu quero ouvir um pouco, porque como quando eu fui convidado, eu fui exatamente ver quais são o que vocês já fizeram, as produções, eu tenho certeza que vocês vão ter questões e vão nos ajudar a entender melhor a nossa proposta do seminário que está acontecendo nesse momento. Maico, você quer trazer alguma questão? Porque eu queria só partilhar a minha experiência lá enquanto atento, né, às demandas lá do museu, do Muquifo, e também do projeto Negrocidade, e da minha pesquisa agora, atual, né, que nessa relação com as universidades e com a própria, e outros níveis também da educação, à medida que eu fui descobrindo essa questão dos territórios negros da cidade, eu comecei a me perguntar, enquanto pesquisador, por que não me disseram isso antes, né? Dessa questão ligada aos territórios negros, né? E o apagamento da memória desse território, né? A memória negra da cidade, né?
E eu pensei, mas isso que eu estou pesquisando não é algo que ninguém sabia, né? Que a gente fica, não estou achando algo inédito, né? Algo que já se encontrava na literatura, né? No caso, sobre a presença desse espaço negro no centro de Belo Horizonte, que é o antigo Largo do Rosário, e eu ficou isso na minha cabeça porque é a minha pesquisa atual, né? E quando eu vejo a citação do que havia ali naquele território, no cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras, no centro de Belo Horizonte, havia uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, de uma Irmandade de Negros, né? Que alguém pode falar, a gente já sabia disso, algumas pessoas podem dizer. Mas quando eu, para mim, que nascido em Belo Horizonte, eu estou com 53 anos, descubro que no entorno dessa capela, no adro dessa capela, havia um cemitério com a possibilidade de até 60 sepulturas, e que os corpos desses negros ficaram ali e estão ali até hoje debaixo do asfalto, e que os pesquisadores sabiam disso, e que outros níveis sabiam disso, isso não foi dito, né? Eu, como belo-horizontino, nascido aqui, passei minha vida inteira sobre aquele asfalto, subindo Bahia e descendo floresta, né? Literal, e saber que eu estava passando por cima de corpos negros, né? E que isso ninguém foi nem dito para mim. Eu sinto uma ausência desse ambiente universitário, e eu fiquei pensando exatamente porque eu também, nos meus 53 anos, vamos dizer, 47 anos de vida acadêmica escolar, 47 anos dentro de uma sala de aula, tive um professor negro na minha história, né? Então, eu não tive a oportunidade de o professor me contar que debaixo do asfalto de Belo Horizonte, meus antepassados tinha aquilo. Né? É isso. Então, eu espero que nosso projeto ele toque isso, né? Que nós precisamos que nós, pesquisadores negros, professores negros, pesquisadores negros, que a gente conte a história, né? Que a gente crie espaços nas universidades. Eu acho que essa é uma luta antirracista, né? Ir enfrentando e confrontando, nós vamos contar para a população de Belo Horizonte que os corpos negros estão sepultados ali, e que talvez seja por isso que esses corpos não ocupem as câmaras municipais, não ocupem outros espaços de poder, não ocupem as salas de aula como professores, porque essa cidade escolheu e decidiu que negro vale menos. Essa cidade e esse país, né? E esse modelo racista, machista, patriarcal, né? Capitalista, decide quem vale mais e quem vale menos. Isso porque mesmo. Não nos contaram. E uma das perguntas que apareceu aqui foi exatamente por que é tão difícil combater o racismo? Porque aqueles que detêm poder desde sempre, não é? Eles mantêm esse poder, né? E eles têm estratégias para isso. Então, enquanto essa população negra não assumir, não estiver exatamente nesses espaços de poder, ocupando esses espaços de poder, né? Nós temos aqui, muito em breve, um pleito eleitoral, né? Para decidir, para escolher quem é que vai governar essa cidade pelos próximos 4 anos, né? Então, que a gente possa pensar nisso, que a luta antirracista hoje é muito interessante. Mas quais são as minhas atitudes antirracistas, principalmente na hora do voto, na hora das decisões, né, de tomar uma posição, de denunciar uma ação racista? Então, eu espero que o nosso projeto, né, que enquanto Museu e Negrocidade, nós estamos com essa expectativa, eu representando o Muquifo, o Negrocidade, a minha expectativa é essa, que a gente possa contar para esses professores que se interessarem pelo projeto, que se inscreverem nas nossas ações, nas nossas rodas de conversa, no nosso seminário, que eles venham com essa disposição de conhecer de fato a própria história e de tomar uma posição diante dela para transformar esses lugares, transformar a escola, a universidade e todos os níveis. Então, é um desabafo. Isso mas é muito bom esse desabafo, professor. E, na realidade, assim, isso me toca. Eu estou me lembrando um estudo que ele faz parte com a gente, que é o Cláudio, né? O Cláudio, que é um dos que está trabalhando com a gente nesse projeto. Ele fez exatamente um estudo onde ele estudou os músicos negros, o aprendizado dos músicos negros em Belo Horizonte. E dentre eles tinha um que é o mestre Conga, né?
que ele vai contar. O mestre Conga chega em Belo Horizonte exatamente no início do século, e ele vai, e a história do mestre Conga é uma história absolutamente extraordinária, porque ele vai mostrando como que os negros eram tratados aqui em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada, e na realidade ela foi uma cidade planejada, mas que os negros não tinham lugar para os negros, né? Ele teve que analisar isso. Os negros vinham para cá só para construir a cidade, e o Arão Reis, né, que era exatamente engenheiro, ele disse assim, na hora que eles acabarem de fazer a cidade, eles vão embora. Só que eles não foram embora, e eles ficaram, e eles eram jogados para cá, para lá. E ele vai contando isso na história dele. O mestre Conga, com seus 90 anos, foi linda a discussão que ele faz no trabalho. E isso a universidade, por isso que o senhor está falando, professor, ela precisa saber dessa história. Né? Quer dizer, quem construiu a cidade de Belo Horizonte foram eles, né? E essa população negra, elas constrói a cidade, mas não tinha espaço para ela. Né? Aí eles iam mudando, por exemplo, aqueles espaços todos que a gente faz, chama assim, a área suíça lá, a Vila Suíça, né? Ou seja, ali eram os negros que moravam, eles são expulsos de lá porque eles queriam que exatamente os estrangeiros tomassem aquela posição. Você está entendendo? Essas histórias nós precisamos trazer, a universidade precisa. Agora, eu acho que as pessoas que... Eu quero que os meus estudantes, que quando vão estudar, por exemplo, na universidade, vão fazer o estudo de planejamento, lá nas escolas, eles conheçam essas histórias. Né? Como é que essa cidade ela foi distribuída racialmente, como é que ela foi racializada. Né? Isso a gente precisa fazer. Sim, sim. O Michael, você viu que tem umas perguntas muito ligadas a currículo. Eu acho que você tem um olhar sobre os currículos, não tem? Que apareceram algumas perguntas aqui sobre currículo, como podemos movimentos nas faculdades para mudar esses currículos excludentes, né? Você tem conhecimento nessa área dos currículos nas universidades? ¿Puedo hablar? Sí. Yo creo que ya las colocaciones del profesor Luis y las de José Mauro van dando algunos norteamentos en esa idea de mudar el currículo excludente. Mas eu acho que a gente tem que aprofundar y enfatizar en esto que el profesor Luis señalaba. No se trata solo de mudar o conhecimento. Y los currículos geralmente se concentran muito, focam muito em mudar o conhecimento. Tal lo epistêmico. Eu acho que qualquer disciplina curricular, qualquer proposta de curso de pós-graduação, de graduação, de disciplina no ensino básico, para mudar tem que pensar en mudar conocimiento, visibilizar saberes y discutir prácticas, que era lo que el profesor nos ha señalado. Porque si no se discuten las prácticas a partir de esas otras lecturas de conocimiento, de realidades, de historias cotidianas, pero se discute también cómo mudar esas prácticas, otros caminos, otras ideas, se contrapuntea con esas prácticas cotidianas que son colonizadoras, que son racistas. Yo creo que los currículos, la dimensión práctica del currículo queda relegada, queda renegada. Y cuando hablamos de racismo renegado, me estaba acordando precisamente de Lelia, que Lelia falaba que en los territorios americanos ten dos formas fundamentales de manifestación del racismo. El racismo abierto, que fue generalmente en los países colonizados por Inglaterra, Francia, Holanda, que es un racismo más excludente, más directo, y el racismo solapado, el racismo renegado, que es el racismo que sufrieron y sufren fundamentalmente los territorios que fueron colonizados por Portugal y España. Entonces hay muchas prácticas racistas, colonizantes, que son sutiles, que son muy veladas, que son muy
eh, en ocasiones difíciles de descifrar, porque son como dragones, tienen muchas cabezas. Y a veces usted arranca una cabeza, corta una cabeza del dragón y el dragón le nace otra cabeza en otro lugar. Y usted ni imagina cómo surgió esa otra cabeza. Y en esto pienso también en los estudios culturales, un poco que desde Raymond Williams, desde Stuart Hall, cuando ellos hablan de las emergencias culturales. En determinados contextos parece que los movimientos culturales, las socializaciones, las prácticas culturales, sociales, funcionan de una manera, pero en otros contextos, en otras realidades, esas prácticas culturales, sociales, funcionan diferente. Y ahí es donde también, cuando se diseñan currículos, cuando se intenta modificar y se intenta crear propuestas curriculares, hay que pensar en las dimensiones multidisciplinares. Entonces, no es un currículo de educación pensado desde solamente lo educativo. Es un currículo pensando desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde lo económico, desde el derecho, desde lo sanitario, desde la salud, desde lo psicológico, porque si no se piensa el currículo en una perspectiva multidisciplinar, desde una perspectiva de prácticas cotidianas, yo creo que es muy difícil mudar la sociedad y mudar los espacios educativos. Aunque en la verdad los profesores, los docentes, las personas que educan en los diferentes espacios, no pueden por sí mismos mudar los espacios a partir del currículo. El currículo es una propuesta, es una línea que se traza desde el punto de vista educativo a partir de los programas nacionales de educación, de las líneas educativas, de políticas públicas, de cómo vamos a transmitir determinado contenido. Y ahí está también la función social del currículo y la función social del profesor de tratar de que ese currículo se atempere también a las necesidades de cada espacio y a las necesidades de los sujetos también. Y cuando uno habla de la necesidad de los sujetos, Mauro, es también pensar, escuchar lo que nos decía el profesor Luis. ¿Cómo yo voy a diseñar, voy a proponerme mudar un currículo si yo no escucho a los sujetos que son parte, que son actores de ese currículo y que son algo de ese currículo? Entonces, no hay posibilidad de pensar un currículo si tú no piensas también en qué quieren los estudiantes escuchar, de qué quieren debatir, cómo quieren articular, cuáles son las prácticas que influyen en sus saberes y en los saberes que después van a influir en sus decisiones profesionales. Como decía el profesor, cuando sean ministros, cuando sean profesores, cuando sean directores de escuela, cuando sean legistas, cuando sean abogados. Entonces, a veces los currículos son pensados desde la posición del profesor, del pesquisador. Los currículos tienen que ser un ejercicio de discusión dialógica, de discusión sociológica y participativa. Yo he tenido experiencias de currículo, propuestas que hemos hecho y realmente han marcado un diferencial en los estudiantes. En Cuba, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo pensamos de que habíamos erradicado el racismo. La Revolución Cubana hizo un proceso de transformación social importante con respecto a la sociedad anterior a 1959 y llegó un momento en que se pensó que eliminando los diferenciales de clase, estableciendo una distinción de clase donde las mayorías tenían las mayores posibilidades, ya la problemática racial desaparecía. Y una de las experiencias que nosotros hoy tenemos que tener en cuenta, no solo en Cuba, sino en otras, en cualquier contexto, es que no basta con que las personas se movilicen desde el punto de vista de clase, transiten desde el punto de vista de clase y logren pasar de una clase a otra si también no se lleva con eso
la cuestión racial, si también no se discute junto con la cuestión de clase, la cuestión racial, la cuestión de género, es decir, la sociedad desde un punto de vista interseccional. Pero en cuanto al currículum, Mauro, yo creo que una cuestión esencial es pensar los currículos de una forma multidisciplinar, de una forma multiepistémica, pero también desde una perspectiva práctica, cotidiana, que tome en cuenta los sujetos que son parte de esas discusiones curriculares. Entonces, la familia, los actores educativos, los estudiantes, ante todo, no hay forma de uno crear un currículo antirracista, opciones de currículos antirracistas, de prácticas antirracistas, si usted no sabe cómo vive el estudiante, si usted no sabe en qué condiciones ese estudiante tiene que subsidiar sus estudios, tiene que subsidiar su vida, tiene que vivir en los territorios donde labora, donde estudia. Entonces yo creo que es un reto. Las prácticas antirracistas no es solamente el currículo antirracista y decolonial, no es solamente pensar en llevar saberes diferentes, en mostrar saberes diferentes. Yo creo que es ante todo un compromiso con las personas, con los sujetos, con la sociedad que está haciendo parte de ese proceso educativo. Es lo que puedo decir. Professor, professor Luiz, nós já estamos aqui dando 1 hora e poucos minutos. Se o senhor quiser dirigir suas palavras, algumas perguntas foram aparecendo aqui na tela. E eu vi. Concluir tentando responder alguma delas. Tá, eu acho, na realidade, as perguntas muito interessantes e muito importantes que foram feitas, né? Eu estou entendendo que a nossa grande preocupação, o currículo, ele passa a ser um elemento central no debate, né? E se veja só, o currículo, ele é talvez um instrumento mais colonialista que pode existir na face Você vê, a gente não tem um outro nome para ele, né? Nós inventamos essa história chamada currículo, né? E o currículo foi inventado pelo mundo ocidental para dizer como é que a educação tem que ser redigida. E aí a gente tem que ver assim, como é que essas comunidades, como é que essas outras populações, elas ensinam, né? Nós vamos dizer que eles têm currículos, né? Por exemplo, os indígenas, quando eles estão ensinando seus filhos, eles têm currículo, né? A gente nomeia, por exemplo, a função e os saberes deles com a palavra currículo. Você veja só, a gente precisa ver como é que nós vamos dizer esses saberes que são produzidos por eles sem usar essa palavra altamente colonizadora, né, desse processo. Mas o que eu queria, por exemplo, assim, sempre dizer, porque eu vi aqui a grande preocupação é a dimensão decolonial, ela aparece aqui em todas as perguntas, né? Veja bem, eu acho que a gente precisa... Uma das coisas, talvez, que o movimento decolonial ele fez, ele foi mostrar que na América Latina, em 1500, quando a colonização europeia chega aqui, o que eles vão marcar de diferente é que ela racializa as diferenças. E essa racialização que a gente não conseguiu fugir dela. A gente transformou as discussões para a classe social, para outra coisa, mas quando a gente vai para a classe social, as raças continuam lá dentro. E ele vai dizer o que o mundo colonial fez, aliás, o que Rano vai trazer essa dimensão, é a colonialidade do poder. Quando ele fala colonialidade do poder, é porque o poder foi racializado. Quando se veio para a América Latina, então não era classes sociais. Índios e negros era raça, era essa raça que tinha que ser transformada. Então, quando o pensamento decolonial, a gente tem que exatamente reconstruir isto, né? Quer dizer, essa racialização, como é que a gente vai quebrar esse processo de quem a gente vai massacrar é essa população que foi racializada como inferior, né? Então, essa é a dimensão. Isso talvez seja o mais difícil. E isso a gente precisa trazer. O movimento decolonial, o que ele fez foi isto, foi mostrar de que o que dividiu o mundo a partir de 1500, com o colonialismo português e espanhol, foi a raça, né? Foi a racialização. É isso. Michael, você também quer fazer alguma colocação, tentando juntar as perguntas que apareceram? No, concordo con
con lo que el profesor está diciendo, la división, la racialización es el principal desafío en las prácticas educativas, en las prácticas sociales racistas y antirracistas. En la misma medida en que vayamos discutiendo, aprofundando y educando, y también entendiendo que todas las personas no tienen por qué entender de la misma forma los procesos históricos, sociales, que a veces yo acho que también los educadores, activistas, militantes, somos un poco apasionados. El profesor hablaba de eso al principio y creemos que vamos a mudar el mundo en poco tiempo, inmediatamente, y las demandas las queremos solucionar inmediatamente. Y yo creo que todavía tenemos mucho para avanzar. Y el trabajo tiene que ser paciente, el trabajo tiene que ser inteligente, el trabajo tiene que ser articulado. Cualquier esfuerzo que se intente hacer tiene que entender que van a haber coincidencias, pero también van a existir diferencias, van a existir tensiones, van a existir desafíos, porque la diferencia, actuar desde la diferencia y actuar en contra de prácticas que fueron para excluir, para racializar y para asesinar los saberes y las personas, es un desafío formidable. Y ese desafío formidable tiene que ser asumido, ha sido asumido por nuestros ancestros, está siendo asumido por muchas personas. Nosotros también formamos parte de ese desafío, de esas personas que queremos asumir ese desafío, pero que va a tener todavía mucho camino por delante y necesita de mucha paciencia, de mucho trabajo y de mucha inteligencia. Y de mucha humildad, Mauro. De mucha humildad para entender de que hay muchas personas que tienen mucho que decirnos y de las que tenemos mucho que aprender. Y en la misma medida en que nosotros, educadores sociales, militantes, activistas, seamos capaces de decirnos a nosotros mismos, todavía tengo mucho que aprender de Mauro, del profesor Luis, de mi compañera, de mi compañero, de aquel estudiante o de aquel niño que cotidianamente con sus prácticas, con su vida, también me transmite una experiencia y un saber en la sala de aula. Yo creo que en esa misma medida también vamos a estar mudando y vamos a estar desracializando estas sociedades que fueron creadas de forma racializada para convertirnos en reos del racismo, para convertirnos en presos mentales, en presos físicos y en presos sociales, familiares, educativos de las redes del racismo. Entonces, es un trabajo que queremos llevar, que queremos disputar, pero que también necesita de mucha paciencia, de mucha coherencia y de mucha tranquilidad para seguir llevándolo al frente, porque lo que sí no nos podemos cansar. Y la pandemia nos ha demostrado, y yo creo que también el proyecto fue en ese sentido de responder a las demandas que la misma pandemia nos está colocando. La pandemia está demostrando esto que el profesor decía. Vivimos en sociedades racializadas donde las fragilidades sociales, sanitarias, de salud, económicas, en determinadas circunstancias afectan más a los mismos grupos que siempre han estado vulnerabilizados. Dentro de ellos, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los pueblos que viven en comunidades favelados o en villas, como se llaman en otros territorios de América Latina. Entonces, la pandemia está demostrando que la fragilidad mayor es para esas mismas personas, para los negros, para las negras, para los indígenas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, educadores, desde cualquier espacio social, desde cualquier espacio comunitario? Tenemos que reinventarnos, tenemos que apelar a todas esas estrategias de sobrevivencia, de vivencias, de existencia y reexistencia que hemos acumulado durante centenares de años y que nos han permitido seguir viviendo y que nos van a permitir seguir
saliendo adelante en medio de estas dificultades también de la pandemia. Pero no lo podemos hacer con los mismos métodos, no lo podemos hacer con las mismas estrategias. Tenemos que también crear otras estrategias, tenemos que crear otros métodos, tenemos que apelar a métodos que no hemos utilizado suficientemente, a saberes y prácticas que no hemos utilizado suficientemente. Y yo creo que también el proyecto, la articulación nuestra, va en ese camino de lograr recrearnos nosotros mismos, recrear lo que ya hemos logrado y reinventar otras estrategias para poder afrontar todas estas dificultades que la pandemia y la profundización de la racialización en medio de la pandemia nos va colocando como desafio. É isso, Mauro. Professor, eu queria também agora perguntar, não sei se quem quer ter um tempinho para pensar, se o professor Luiz pode antecipar para a gente alguma dessas mesas que ele está atuando, dos convidados que ele está organizando, articulando, se ele quer antecipar alguma coisa para nós sobre isso, o que a gente pode esperar de como ações que vão vir aqui do projeto, né, dessa luta antirracista na educação superior, e se o Michael já pode preparar para nos dizer como acessar e ter acesso a essas informações do que vai ser ofertado pelo projeto. Quem que consegue falar primeiro? O senhor pode falar para a gente? Se você quiser antecipar para a gente alguma coisa que vem pela frente, professor? Bom, na realidade, uma das coisas que a gente buscou fazer é isso que o Michael colocou, quer dizer, a estratégia é de ter na mesa, da gente discutir isso com professores, com ativistas, né? Eles vão estar todos sentados discutindo determinadas questões, e isso nós vamos exatamente, essa estratégia, eu acho que isso foi incorporado, eu acho que a equipe que trabalhou com o Michael para pensar isso, nós mantivemos em todas as mesas, mesmo que nessas mesas nós vamos ter professores universitários, nós vamos ter juízes, por exemplo, tem uma mesa que nós vamos ter juízes, que são juízes ativistas, juízes negros ativistas que estão criando uma posição, e que nós vamos querer que eles falem, por exemplo, como é que eles estão lidando com essas coisas. Mas nessa mesa nós vamos ter também outros ativistas que vão estar discutindo com eles e professores. E a questão é sempre essa, né? Como é que a gente forma... Esse seminário que nós estamos fazendo aqui, ele não é só para dizer as coisas que a gente vem fazendo, mas o que é que a gente ainda precisa estar trabalhando, né? A ideia seria essa, porque é ótimo, nós podemos contar todas as histórias que nós fizemos até aqui. Nós conseguimos resolver o racismo na universidade? Não. Então, nós também vamos querer discutir nesses encontros o que a gente precisa fazer, né? O que é que está fora, o que a gente ainda não conseguiu, por que a gente ainda não conseguiu erradicar isso, né? Então, e a gente está chamando, em todas as mesas vão ter especialistas, vão ter professores, mas vão ter pessoal de movimento e pessoal da educação, porque nós também queremos saber essa história que a gente coloca, por exemplo, da interferência hoje do mundo judiciário na escola, lá no ensino fundamental, e para discutir questões raciais, nós queremos que tenham pessoas lá que lidam com isso e discutam nessa mesa também. Qual é isso que o Michael está colocando? Quais as experiências que eles estão tendo que nós precisamos aprender com eles? Não é possível. Eu sempre digo assim, você tem uma pessoa que... O professor de ensino fundamental, ele fica das 7 horas da manhã até as 17 horas do dia com aqueles meninos que estão ali, e a gente acha que eles não produzem nenhum saber nessa prática. Você está entendendo? Quer dizer, as coisas acontecem ali, eles atuam ali. Não, a gente precisa buscar um saber lá de não sei onde, de um cara do mundo da justiça para dizer como é que eu resolvo as relações na escola. Esse cara está com esse menino das 7 horas da manhã até as 15 horas. Ele tem saber, eles têm saberes, vamos saber o que eles estão fazendo. Então, às mesas a gente está pensando de ter esse tipo de discussão, mesmo quando vai ter especialistas, tal, mas que tenham também as pessoas que digam nas suas práticas. Isso que o que o Michael está colocando, eu acho que essa foi a melhor metodologia. Inclusive, eu acho que a cátedra gostou um pouco dessa proposta, porque isso é uma das coisas que a gente tem que fazer valer nos nossos encontros na universidade. Não é só o acadêmico que sabe fazer. Tem as pessoas que têm as suas experiências, vamos ouvir, vamos debater com elas. O que elas têm para falar? Nós temos que aprender com eles. Obrigado. Michael, pode colocar para a gente como ter acesso a esses próximos passos, as próximas atividades e iniciativas?
Mauro, en estos momentos, allá existen varios canales para divulgación de las actividades, porque como tenemos varios parceros, un profesor está colocando algo y vos ha colocado, y ontem también colocamos una primera actividad. Para nos, la principal forma de decolonizar es a partir de la práctica cotidiana. Entonces, si você quiere decolonizar, você faça las cosas diferentes. Entonces, si vamos a hacer las cosas diferentes, nos visibilizamos un proyecto por el Muquifo, y entonces por eso hoy estamos transmitiendo una actividad por el canal de Muquifo. Ontem fue por el canal de EVAPI, que es uno de nuestros parceros. Pero el día 29, el primer encuentro virtuoso va a ser transmitido por una sala de reunión de Google Meet o Zoom, organizado por los núcleos de estudio de relaciones étnico-raciales. Pero también puede ser accesado, va a poder ser accesado por el canal del proyecto, un canal de YouTube que tenemos. Tenemos también una página de Instagram, tenemos una página de Facebook que se llama, tiene el mismo nombre del proyecto, Interrogando Relaciones Étnico-Raciales en Brasil. Diálogos, traducciones, experiencias con América Latina, y vamos a ir divulgando cada cartaz, cada actividad. Ya la próxima actividad, Mauro, sería el día 29. Día 29, 15 y 30. ¿Y por qué 15 y 30? Ontem fue 19. Ahora va a ser 15 y 30. Próxima actividad, porque tengo un público importante en el encuentro virtuoso, que son las profesoras dos núcleos étnicos raciales, las salas de aula, y los formadores, los coordinadores de los núcleos de relaciones étnico-raciales, y ellos precisan tener que ese espacio también tenga que ver con el espacio de la labor profesional, de la labor docente de él. Entonces, por eso, quizás va a ser un poco más cedo los encuentros virtuosos. Eso sería el día 29, 15 y 30. A mañana ya vamos a estar, Mauro, divulgando por los diferentes grupos, por los diferentes parceros, el cartaz con las informaciones esenciales. Tenemos planificado día 20 de octubre la próxima roda de conversa, que sería extendiendo el tema del primer encuentro virtuoso, que va a ser sobre conflictos étnico-raciales en la educación básica y en la universidad. Mediaciones y desafíos para erradicar el racismo. Ese es el tema. Y ahí vamos a tener a un doctor que es egresado de nuestro doctorado latinoamericano, el profesor Luis fue de la Banca de Defensa, Joaquín Ramos, que es especialista en conflictos raciales. Vamos a tener a profesores mediando, y la discusión la vamos a continuar en la rueda de conversa el día 20 de octubre. Día 22 de octubre vamos a tener un próximo encuentro virtuoso, que va a ser más concentrado, más enfocado en la cuestión de las políticas de cuotas, las políticas afirmativas, las cuestiones legales, que era lo que el profesor nos comentaba. Día 3 de noviembre tendríamos la tercera rueda de conversa, y día 9 de noviembre tendríamos el tercer encuentro virtuoso, que ainda no hemos definido la temática. Vamos a definir en estos días, porque también es una labor, Mauro, usted sabe, de articulación, de definición, de negociar intereses, de negociar visibilización de experiencias. Tenemos muchos parceros, muchas personas interesadas en transmitir experiencia, entonces tenemos que articular para que ninguém quede relegado. Y si alguien no da para colocar en una actividad, entonces estamos pensando en el seminario internacional, que sería 19 y 20 de noviembre. Un seminario que va a ser dedicado al Día de la Conciencia Negra en Brasil. 19 y 20 es quinta y sexta. Vamos a organizar varias mesas, tantas mesas como podamos organizar, para incluir y visibilizar tantas experiencias y tantos actores como podamos.
actores de educación básica, actores de los espacios sociales, de los movimientos sociales, de la educación superior, no solo de Brasil, sino de otros países. Tenemos ya otros convidados de otros países confirmados. Por ejemplo, tenemos un profesor, Mauro, de la Universidad de Carolina del Norte, que es especialista en Anti-Racist Education, que es la teoría pedagógica y educacional en Estados Unidos fundamental para tratar estos temas de conflictos raciales dentro de las escuelas. Y el profesor Tracer Benson es especialista, doctor en estos temas, consultor en Anti-Racist Education, una persona que nos puede aportar mucho. Tenemos convidados en Colombia, tenemos convidados en México, en Argentina, por confirmar, en Chile. Entonces la idea es crear una gran familia, y una gran familia que no sea solo de personas que se conocen, sino de personas que se conocen en sus espacios, que son actores importantes dentro de sus espacios y que nosotros desconocemos y que queremos conocer. Y queremos articular, queremos dialogar y queremos que todas las personas posibles conozcan su trabajo, conozcan el trabajo de Muquifo, conozcan el trabajo que se hace a veces callado, a veces anónimo, a veces desconocido en los núcleos de relaciones étnico-raciales de la prefectura de Belo Horizonte y en otros espacios de la educación minera belo-horizontina. Queremos eso, ese es el gran propósito, visibilizar experiencias, articular experiencias y que la gente se sienta bontachi, Mauro, se sienta bontachi de falar, se sienta bontachi de incomodarse con las cosas que nos duelen todavía, con las cosas que sabemos que nos hacen sufrir, pero que se sientan a bontachi también de pensar cómo vamos a mudar, cómo vamos a transformar también nuestras sociedades, porque de brazos cruzados no nos vamos a quedar ante ese proceso de racialización y criminalización que el racismo y la colonialidad nos impuso. Eso es lo que estamos pensando y lo que vamos a ir articulando y vamos a ir haciendo con el esfuerzo de muchos parceros y muchas personas bacanas, muchas personas lindas que tenemos articulados. Eu, da minha parte, não sei se alguém quer ter mais alguma colocação, eu quero agradecer a participação. Maico já esteve lá no Muquifo e convidar o professor Luiz, a primeira possibilidade. Com muito prazer. Conhecer o museu, acho que vai ser muito prazer. Primeiro lá. Eu agradeço, né, essa mesa que se formou aqui, as pessoas que participaram, que enviaram questões, que nós fomos tentando acrescentar e responder na nossa fala. Agradeço a participação de todos, a contribuição do Alexandro, que abriu a mesa para nós e cuidou dessa parte técnica. O Michael quer falar? Mauro, disculpa. Son tantas ideas y actividades que estamos tentando articular que estaba esqueciendo y no puedo esquecer. No hay forma de esquecer otra actividad importante dentro del proyecto y es la articulación de pílulas educativas artísticas antirracistas. Y son unas pílulas, eu no posso ainda falar porque nos dieron una idea, el profesor Claudio da EVAPI y otro grupo bacana de estudiantes, de bolsistas, de profesores de EVAPI, de otros espacios de educación básica también, que están elaborando esas pílulas. Las pílulas son videos cortos, 3, 4 videos cortos que ellos están haciendo artísticamente y educativamente, que van a llevar un mensaje también desde el punto de vista de prácticas educativas antirracistas, pero con una idea artística y una idea creativa, que también va a ser un producto que vamos a poder utilizar en nuestras aulas, en los diferentes espacios sociales y educativos. Así que no podía esquecer eso, no podía dejar de mencionar a Claudio con su equipo de EVAPI y de otros espacios que también nos van a hacer ese aporte y que estará siendo colocado y compartido con nuestros parceros. Y algo importante es que el seminario va a tener actas publicadas
vamos a publicar esos trabajos que, Anais do, que los, do anais do que los seminário. autores, los anais do seminário, y ahí vamos a tentar publicar todas las experiencias posibles para tener un gran anal de experiencias y de sujetos visibilizados ahí en prácticas de educación para las relaciones étnico-raciais y antirracistas. Era eso, Mauro, que faltava. É isso. Muito obrigado da minha parte. Eu fico felicíssimo de ter participado dessa mesa, né, de ter mediado, né. Professor Luiz, quando fala, a gente fica admirado, né, com o conhecimento, a fala tão tranquila e muito obrigado, né, tranquilo e potente ao mesmo tempo. Maico apaixonado, né, empolgado na hora de falar, e a gente continua entendendo perfeitamente seu portunhol, né? Você pode ficar tranquilo que eu continuo entendendo, não sei se todos também. Foi uma mesa muito rica, eu agradeço a todos e desejo, então, né, uma boa noite. Agradeço mesmo. Boa noite, Mauro. Boa noite. Gratidão. Obrigado. Boa noite, professor Luiz. E a toda Tchau, obrigado. Tchau.